Subiu Vamos, aqui eu tirei. Vamos recomeçar, então. Acho que agora está com o som normal aqui e o pessoal pode ouvir. Então vamos recomeçar aqui. Boa tarde a todos de novo, né? Perdemos aí alguns 4 minutos valiosos, né? Mas, enfim, a apresentação, para quem ainda não nos conhece, né? Nossos clientes e amigos, Daniel Maia, Renato Silveira, somos aqui do Machado Associados, né? Sócios da área de contencioso tributário. O que nós vamos tratar hoje é da publicação no dia de ontem da Lei 3.988 de 2020, e especificamente de um dispositivo que foi introduzido durante a tramitação da medida provisória, que veio a deixar de aplicar o chamado voto de qualidade no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse voto de qualidade, para quem conhece o funcionamento do CARF, né, o voto de qualidade era, até a edição da lei, um critério de desempate do julgamento. Então, nas turmas ordinárias do CARF ou nas turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, quando havia um empate no placar 3-3 ou 4-4, o presidente da turma julgadora, que é necessariamente um representante da Fazenda Nacional, proferia um voto, como se fosse um voto duplo, né? E o voto do presidente, portanto, decidia o julgamento. O que é que nós tínhamos num histórico recente? Questionamentos, inclusive em âmbito judicial, do abuso desse voto proferido pelo presidente para desempatar. O que vinha se alegando é que havia uma tendência do voto do presidente das turmas de julgamento no sentido de acolher as teses fazendárias ou decidir os casos a favor da Fazenda Nacional. Bom, o que é então que nós temos agora com a publicação da Lei 3.988? O voto de qualidade ele não é extinto, né? Ele continua previsto na legislação do processo administrativo fiscal, portanto, o voto de qualidade ele não foi retirado do processo administrativo, mas, em se tratando de processo em que envolve a exigência de crédito tributário, não é mais aplicável o voto de qualidade. E, havendo empate no julgamento, pela previsão desse novo dispositivo, o resultado ele é favorável ao contribuinte. Em outras palavras, com o empate, nós temos uma decisão que cancela a exigência fiscal, que extingue o crédito tributário. Bom, a partir daí, né, nós tivemos uma série de dúvidas surgindo, né, e a nossa ideia hoje é trazer a vocês algumas impressões iniciais sobre isso. Eu e o Renato vamos dividir aqui alguns temas, né, tentar já apresentar alguns pontos em que o escritório vai se posicionar sobre indagações que surgiram, né? E, além disso, claro, tentar oferecer a vocês algumas ideias sobre como vai funcionar, a partir de agora, os julgamentos do processo administrativo, com o fim do voto de qualidade em favor da Fazenda Nacional, né? No dia de ontem, recém-publicada a lei, né, nós tivemos já alguns eventos públicos, né, comentários do meio jurídico, de representantes da academia, advogados, procuradores, e, no geral, nós identificamos muitas opiniões no sentido de criticar o projeto de lei que foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente da República, né? A nossa posição aqui, e sendo bastante franco com todos, né, não é de fazer uma crítica sobre o acerto ou desacerto da medida legislativa, né? Nos parece que o momento de discussão, se esse projeto era adequado, se a regra que foi alterada deveria ser alterada nesses termos, a pertinência dela, se existia ou não uma outra possibilidade, nós entendemos que o tempo disso se esgotou, né? O
Congresso Nacional, primeiro pela Câmara dos Deputados, né, que inseriu esse texto na emenda aglutinativa, deliberou, votou, a matéria foi ao Senado Federal e foi aprovada também numa deliberação que levou, parece que a tarde toda, em torno de 4 horas, eu assisti boa parte da deliberação do Senado. Então, a pertinência ou não, veja, isso está superado, houve uma decisão política do Congresso Nacional e houve uma decisão política do presidente da República. Então, parece que, nesse momento, pelo menos, ou até que esse dispositivo tenha, eventualmente, a sua suspensão por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, nós vamos discutir aqui quais são os efeitos dele, né, e, principalmente, o porquê o parlamento deliberou nesse sentido e como aplicar, né, como interpretar esse dispositivo a partir do entendimento do Congresso Nacional. Então, um aspecto que nós gostaríamos de colocar, e alguns pronunciamentos já foram feitos no dia de ontem, de que haveria aqui uma inconstitucionalidade formal, né, e que, portanto, daria ensejo aí ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo ou ações na primeira instância, né, por parte daqueles que entenderem legitimados para isso e demandar. Então, o que se questiona com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que haveria o tal do contrabando, né? Então, se inseriu um dispositivo na legislação, né, via projeto de conversão de medida provisória, de uma matéria que não seria matéria da medida provisória. Né? Então, a medida provisória trata da transação tributária, basicamente, né? E aqui a gente está tratando do voto de qualidade. Né? Portanto, isso, em algumas interpretações, levaria a uma inconstitucionalidade dessa regra que foi colocada. É claro que os debates são sempre oportunos, e nós mesmos sempre, né, discutimos isso daqui, mas de ontem para hoje, né, avaliando com um pouco mais de cuidado o texto da lei toda, né, que foi aprovado, e as razões que o Congresso trouxe para isso, né, nos parece que, diferente do que alguns entenderam num primeiro momento, ou que vão entender, esse tema do voto de qualidade, do fim do voto de qualidade em favor da Fazenda, ele tem, sim, pertinência com a matéria do projeto de lei e da medida provisória. Né? E aí, os colegas, né, podem dizer, bom, mas qual é a relação entre a transação e a medida provisória? Bom, primeiro ponto, né? A transação veio numa medida provisória como mais um instrumento que o Poder Executivo e o Congresso têm adotado nos últimos tempos de tentar reduzir o contencioso tributário, de instar a Fazenda Pública, e aqui a Fazenda Nacional Especial, e os contribuintes a encontrarem soluções para o nosso gargalo do contencioso, seja administrativo, seja judicial. Né? E o voto de qualidade, ele quem milita no contencioso administrativo, quem acompanha, sabe que o voto de qualidade ele vamos dizer assim, ele é um instrumento de agravamento do contencioso tributário. Porque ele mantém a exigência fiscal, o contribuinte que perde num voto de qualidade dificilmente paga o débito, ele judicializa a questão. Né? E qual foi a nossa leitura do porquê o Congresso Nacional e o presidente da República entenderam por bem acabar com o voto a favor da Fazenda? Né? Primeiro ponto, essa é a medida provisória, a conversão lei da medida provisória, que trata do chamado contribuinte legal. Foi assim que o governo federal propôs esse termo. Né? E como contribuinte legal, nos parece que a percepção que se quis dar à sociedade é que algumas medidas seriam tomadas para não beneficiar o contribuinte, mas deixá-lo numa situação melhor quando colocado em comparação com a Fazenda Pública. Então, contribuinte legal, contribuinte regular, contribuinte que não está em débito. Isso está de acordo com a política. A lei de liberdade econômica, por exemplo, tem também um viés nesse sentido, que foi aprovada recentemente. Olhando para a gestão macro desse contencioso administrativo, né, são milhões ou bilhões de reais em discussão,
O que nós temos hoje é, né, a autuação fiscal, o contencioso administrativo, os grandes temas, né, têm chegado à Câmara Superior, e o Renato vai tratar disso aqui, vai dar exemplos, grandes temas, praticamente todos eles decididos a favor da Fazenda Nacional pelo voto de qualidade. Então, o Congresso Nacional enxergou aqui que o contencioso deixou de apresentar um papel de servir como filtro do judiciário e, em grandes temas, servir basicamente como um órgão de correção de pequenos erros, né? Lançamento com decadência, erro de cálculo, sujeição passiva indevida, mas muitas das matérias estritamente jurídicas ou dos questionamentos técnicos da jurisprudência formada há muito tempo, vinha se decidindo ou vem se decidindo a favor da Fazenda Nacional pelo voto de qualidade. Portanto, o judiciário vinha sendo utilizado como uma etapa natural após o contencioso. O âmbito de julgamento administrativo, o colégio de julgamento, que é o CARF, não estava se prestando, ou não vem se prestando nos últimos tempos, né, a servir como filtro desse embate entre fisco e contribuinte. Quando vem a medida provisória e propõe uma transação tributária, e os modelos de transação, né, eles foram discutidos, o modelo pode ser aperfeiçoado, pode ter melhorias, mas, basicamente, o pacote que foi colocado é a administração pública propõe uma transação ao contribuinte, principalmente quando se trata dos temas relevantes, né, propõe o contribuinte vai fazer uma adesão, né? Então, o que é que nós temos nesse caso? O auto de infração é mantido pelo voto de qualidade do CARF, e aí a Fazenda Nacional tem o poder de conceder algum benefício via transação. Na prática, do jeito que estava o projeto, né, a transação ia servir como uma espécie de um novo refis, só que não deliberado pelo parlamento, e sim por meio de ato do Poder Executivo, né, do governo federal. O que nos parece que o Congresso e o presidente da República entenderam é que havia um desequilíbrio muito grande, não só com as decisões a favor da Fazenda Nacional, mas principalmente porque a ferramenta que se quer da transação tributária, ela simplesmente vai deixar de ter valor se a Fazenda sempre considerar que controlando, né, entre aspas, o voto de qualidade, representantes do fisco decidindo no caso do empate, né, ela vai manter o crédito tributário e, portanto, vai oferecer ao contribuinte uma adesão a um programa como esse de transação com as suas condições. O que o voto de qualidade, sendo eliminado a favor da Fazenda, vai obrigar? Vai obrigar a Fazenda Nacional a avaliar o contencioso e examinar se esta aposta que estava sendo feita, ela se justifica, né? Portanto, tende a reforçar o contencioso administrativo. Porque hoje a Fazenda, com voto de qualidade, mantém o crédito tributário e o contribuinte vai optar judiciário ou adesão a algum programa de parcelamento ou da transação. Se houver, como esse nos parece ser o objetivo da lei, de permitir que o contribuinte não seja compelido a judicializar a matéria, a Fazenda Nacional terá que avaliar com cuidado o contencioso administrativo que tem lá e, antes de que se encerre o julgamento na Câmara Superior, propor a transação. Portanto, hoje, a Fazenda Nacional não corre quase risco nos grandes temas. Com esta vedação, ou com esse fim do voto de qualidade, nós temos efetivamente aqui um caminho, né, para que a Fazenda Nacional e o contribuinte sentem à mesa, né, deliberem, regulamentem as hipóteses de transação tributária com os editais, para que se acabe com o contencioso administrativo ou se diminua a litigiosidade. Daí porque, já nos parece, então, e aí, antecipando uma das posições, né, é que diz, essa regra vai ter efeito retroativo? Sim, essa regra tem que ter efeito retroativo com base no artigo 106 do Código Tributário. Que o objetivo é justamente acabar, diminuir, reduzir o contencioso tributário, né? Então, nos parece que é uma regra, a princípio, com efeito retroativo, válida, compatível com a MP de transação tributária, né?
E, no fundo, o Congresso Nacional está dando uma resposta institucional, né, a um problema, né, o problema dos contribuintes serem, na sua grande maioria dos julgamentos de tese, terem decisões desfavoráveis. Claro que nos debates parlamentares, às vezes a gente vê até uma linguagem um pouco mais aguda. Então, um senador que disse que o CARF era uma câmara de gás, né? A gente ouviu isso daí. É claro que há um arrobo, né, no debate parlamentar, mas o que está sendo dito ali, claramente, é que não poderia continuar a situação que nós tínhamos, né? Então, parece aqui que ele é compatível, que ele é retroativo, e mais, que a sua colocação na lei do CADIM, né, logo depois de uma série de dispositivos que tratam da súmulas no âmbito da administração, dispensa da Procuradoria de recorrer de decisões, autorizando a Fazenda Nacional a não constituir crédito tributário, depois do dispositivo, logo a seguir do dispositivo que trata do negócio jurídico processual, nós temos uma regra nova para tentar administrar esse contencioso tributário que explode diariamente. Portanto, parece que ela foi precisa e, eu diria, cirurgicamente colocada na legislação. É um instrumento para reduzir o contencioso tributário. E a redução do contencioso tributário pressupõe que o voto de qualidade não seja em favor da Fazenda Nacional. Nós temos aqui, então, a partir de agora, uma mudança de paradigma. Isso fica muito claro, Renato, você vai falar, os temas, né, que foram julgados a favor da Fazenda Nacional. Exatamente. A discussão envolvendo o voto de qualidade, ela não é recente e ela é importante porque a experiência demonstra que, infelizmente, em diversas situações, em diversas discussões jurídicas relevantes, o voto de qualidade tem sido utilizado não como critério de desempate de um julgamento, mas sim como critério de manutenção de crédito tributário e de um aumento da litigiosidade perante o Poder Judiciário. Então, apenas ilustrando algumas discussões relevantes que foram, né, submetidas ao voto de qualidade, portanto, desfavoráveis ao contribuinte, podemos citar na primeira sessão do CARF, que discute RPJ e CSL, né, preponderantemente, nós temos as discussões envolvendo o ágio, né, envolvendo também preço de transferência e tributação no lucro exterior, que hoje, né, no judiciário, nós já temos algumas decisões, né, cancelando essas exigências fiscais, mas, para tanto, o contribuinte teve que submeter a oferecimento de garantia, propositura de ação judicial, aguardar o desfecho de toda a parte de produção de provas perante o judiciário. Já na segunda sessão, nós temos discussões envolvendo stock options e também participação dos lucros, que são matérias que atualmente vêm sendo desfavoráveis aos contribuintes, também pelo voto de qualidade. E na terceira sessão do CARF, que é responsável por julgar questões de IPI, PIS e COFINS, matéria aduaneira, nós temos, né, de relevante, nós temos a discussão envolvendo o valor tributável mínimo para fins de determinação da base de cálculo do IPI, que é uma matéria que também foi resolvida pelo voto de qualidade, e diversas discussões envolvendo o creditamento de PIS e COFINS, como, por exemplo, o crédito do frete nas operações de revenda de monofásicos. Essa situação, tivemos julgamento no passado por 7-1 favorável ao contribuinte, e hoje o contribuinte perde pelo voto de qualidade, demonstrando que, de fato, houve o que se chama daquele voto de bancada, né? O voto proferido apenas para manter a exigência e fazer com que o contribuinte ingresse no judiciário com todos os ônus decorrentes, né? E agora, evidentemente, como já dito pelo Daniel, a publicação dessa lei traz impactos imediatos, né, na dinâmica dos julgamentos, né? Principalmente no âmbito do CARF, porque nos parece que hoje os conselheiros, e aqui a gente não separa entre conselheiros da Fazenda ou do contribuinte, deverão, né, se ater mais ao caso concreto, ter uma preocupação adicional na fundamentação do seu voto, porque, no fundo, agora a posição dele vai ter que sustentar de uma forma coerente, né?
E esse esforço adicional a gente espera também por parte do voto dos contribuintes, né, que agora tem uma relevância e um peso para a manutenção ou não do crédito tributário, né. Somado a tudo isso, e para nós, contribuintes, advogados, também tem providências, né, que precisam ser tomadas e acompanhadas com muito cuidado. Por exemplo, um acompanhamento da publicação, da composição da turma de julgamento, né. Isso é importante, porque nos parece ser relevante você acompanhar, partir para o julgamento, sabendo que a composição está completa, que nós temos todos os contribuintes, dos conselheiros do contribuinte da Fazenda, porque diante desse cenário, né, não havendo, por exemplo, faltando um conselheiro no julgamento, fazer o pedido para que o outro ingresse em seu lugar, ou até mesmo um pedido de retirada de pauta, porque nesse instante, esse conselheiro ele pode fazer de diferença nesse julgamento que vai ser feito, né, sobre essa nova sistemática, essa nova qualificação do voto de qualidade. Somado tudo isso, e já dito que para nós ele se aplica, né, tem efeito retroativo, se aplicando essa nova legislação a todos os casos não definitivamente julgados, então nós temos implicações imediatas para os processos que estão em trâmite, né, perante o Conselho e também no Judiciário. Por exemplo, se hoje eu tenho um acórdão, né, que foi julgado desfavorável, mas ainda não foi intimado formalmente, nos parece que essa discussão, essa requalificação do voto de qualidade, ela pode ser trazida eventualmente em base à declaração, né, para que a turma de julgamento aprecie o caso, né, à luz dessa nova legislação. E para os casos que já foram julgados, né, com voto de qualidade, estão aguardando julgamento do recurso, uma petição comunicando a existência de um fato novo, ela é mandatória nesses casos, né, para que esse debate, né, a extensão desse voto de qualidade seja submetido, né, à nova deliberação já no próprio CARF, porque estando válida e vigente essa legislação, ela tem que ser cumprida imediatamente pelos órgãos de julgamento. Já no Poder Judiciário, que nós temos diversos autos de infração sendo questionados, né, por meio de ações declaratórias, anulatórias, precedidas com garantia, depósito judicial, nós entendemos que também há providências sim a ser adotadas no judiciário, como, por exemplo, o pedido de tutela, né, para que, diante da situação dessa nova legislação, seja determinada a suspensão da exigibilidade do quadro do crédito tributário, seja viabilizado o levantamento de depósitos, garantias oferecidas para discussão de um auto de infração que foi mantido na esfera administrativa pelo voto de qualidade. Isso são providências imediatas, porque, obviamente, antes de dar uma sentença, o juiz vai intimar a procuradoria para ela se manifestar. Então, pelo menos antes da sua manifestação de uma sentença em juízo, nos parece que essas são medidas que o juiz já pode deferir neste momento em que a lei foi publicada e que eu tenho um caso, né, no judiciário pelo voto de qualidade sendo discutido e que eu tenho garantias onerando né, o patrimônio da empresa, como é o caso dos seguros, em geral. Então, Daniel, acho que de questões práticas, acho que há duas questões que foram também levantadas, né, de ontem para hoje, e outras tantas vão surgir, né, o tema ainda é muito novo, mas chegaram para a gente questionamentos. Bom, a Fazenda, então, tendo a decisão contrária agora pelo voto de qualidade, ela poderá ir ao judiciário para questionar? O nosso entendimento é que não, né? A judicialização por parte da Fazenda Pública, né, continua restrita àquelas hipóteses de nulidade, por algum vício, um vício de forma no julgamento, ou um caso de impedimento do conselheiro, ou então, infelizmente, daquelas situações que foram apuradas na Operação Zelotes. Fora isso, é um critério de decisão que foi estabelecido a favor do contribuinte e que, nos termos do artigo 156 do Código Tributário Nacional, a decisão administrativa extingue o crédito tributário definitivamente. Além disso, não faz sentido, se introduz esse dispositivo na legislação, na sequência de outras tantas que pretendem diminuir a litigiosidade, que se cria uma ferramenta que aumente a litigiosidade. Então, porque nós poderíamos ter julgamentos parciais
pelo voto de qualidade, e teríamos a ação do contribuinte no judiciário e da fazenda no judiciário. Não nos parece que seja essa a interpretação. Nos parece que seja um chamamento à administração tributária a fortalecer o CARF, melhorar os seus quadros, melhorar a sua estrutura, que os julgamentos sejam efetivamente discutidos com profundidade, que haja a possibilidade dos advogados públicos e dos advogados dos contribuintes distribuírem os memoriais de forma antecipada, despacharem, que não haja limitação, como há hoje, ao pedido de vista, à proclamação do voto na primeira sessão. Há uma série de providências que têm que ser feitas para se melhorar o contencioso tributário, inclusive, agora, no interesse da Fazenda Nacional. Né? Um outro ponto que também foi perguntado é se essa lei se aplicaria, eventualmente, para o contencioso administrativo dos estados e dos municípios. Esse é um tema mais complexo, né? Vai depender, muito provavelmente, da evolução da doutrina, da legislação de cada estado, né? Porque, evidentemente, se tem lei estadual prevendo o voto de desempate a favor da Fazenda, como era até ontem no âmbito federal, nós teríamos mais dificuldade de aplicar esse entendimento. Mas nos parece que é uma matéria evoluindo, né? Casos em que a legislação dos estados não preveja, pura e simplesmente, na sua lei, o voto de qualidade, talvez se possa aplicar a legislação federal por simetria. Né? Então, esse é um ponto ainda a ser avaliado, mas que também chama a comunidade jurídica ao debate. Né? Enfim, a gente agradece o tempo de vocês, tentamos ficar aqui nos 30 minutos iniciais e, obviamente, estaremos à disposição de todos para dúvidas e para retomar o debate tão importante nesse assunto. Então, a gente agradece a todos e um nosso muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde. Certinho, né?